que a gente não quer a anistia, a gente tolera a anistia. É claro que o correto, o perfeito, se a gente vivesse no mundo cor-de-rosa, seria o processamento e a condenação daqueles persecutores, daqueles juízes injustos, né, as suas respectivas responsabilizações, anulação de tudo, indenização de todo mundo, tudo isso imediatamente, afastamento dessas pessoas dos seus cargos, né, que eles usam para abusar do poder. Mas nesse momento, menos agora, nesse momento histórico, eu não vejo isso como uma possibilidade. Então, a anistia, não é que eu queira a anistia, simplesmente eu tolero a anistia. Não é algo que eu gostaria, mas nesse momento é o famoso, é o que tem. Então, vamos tentar fazer o que há de melhor em matéria de anistia, porque no momento é a melhor possibilidade. Em uma entrevista com a doutora Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo fez perguntas enfáticas sobre a anistia e, com as respostas, Ludmila expôs os ministros do STF, mostrando diversos abusos de autoridade e contrapondo a tese de que a anistia seria inconstitucional. E a anistia, Lud, o que significa, o que é a anistia? A anistia é o esquecimento. É o esquecimento da própria origem etimológica, né, da palavra, a amnesty, né, do grego, né, amnesty do inglês, amnestia do grego. Então, vê que tem tudo o mesmo radical ali, de amnésia também, né? A amnésia, né, significa o esquecimento. Então, é você esquecer as coisas, passar a limpo e começar as coisas do zero. Então, a anistia significa isso, o que inclui também, como aconteceu na anistia de 1979, inclusive os atos daqueles que perseguiram terceiros. Então, aquelas pessoas também, os persecutores, também tiveram os seus crimes esquecidos. É como se fosse um reset. É um botão de reset para o Brasil começar de novo. Porque dessa forma não tem como continuar. Não tem como você ir para a internet falar alguma coisa, você não sabe se você pode falar, você não tem segurança jurídica. Então, a gente precisa dar um reset, bom, tá tudo errado aqui. Vamos começar tudo de novo. Como eu gostei muito de uma expressão do Marcos Polon, deputado, que ele falou o seguinte, que a gente não quer a anistia, a gente tolera a anistia. É claro que o correto, o perfeito, se a gente vivesse no mundo cor-de-rosa, seria o processamento e a condenação daqueles persecutores, daqueles juízes injustos, né, as suas respectivas responsabilizações, anulação de tudo, indenização de todo mundo, tudo isso imediatamente, afastamento dessas pessoas dos seus cargos, né, que eles usam para abusar do poder. Mas nesse momento, menos agora, nesse momento histórico, eu não vejo isso como uma possibilidade. Então, a anistia, não é que eu queira a anistia, simplesmente eu tolero a anistia. Não é algo que eu gostaria, mas nesse momento é o famoso, é o que tem. Então, vamos tentar fazer o que há de melhor em matéria de anistia, porque no momento é a melhor possibilidade. E o Brasil, você citou a de 79, que foi sancionada pelo meu avô. A pergunta é porque houve muitas outras anistias na história do Brasil, né? Teve em 1822, na época da independência, né, as facções pró e contra a independência, então nessa guerrinha aí também teve gente anistiada, na época do Getúlio Vargas, na Revolução de 30, no Estado Novo teve gente anistiada, e a mais recente, 1979, que é o que a gente ainda tem contato com as pessoas que ainda estão vivas, né? Então o Brasil tem um histórico de anistias, isso não é uma novidade de agora. Agora, o engraçado é que o pessoal que gritava anistia, né, em 1979, hoje eles gritam não à anistia. Então, são pessoas completamente incoerentes que vivem, né, nessa bolha ideológica e querem anistia só para si e enxergam os outros efetivamente como criminosos, quando, na verdade, apenas as pessoas estão externando diferentes opiniões políticas. Então, a anistia, ela é um instituto, né, essencialmente político, é justamente para esse tipo de crime, não necessariamente, mas eu diria que essencialmente, né, na prática, a anistia ela é aplicada para essas situações de crimes envolvendo manifestações políticas. Agora, nunca houve uma anistia depois da Constituição de 88. A pergunta é, houve alguma modificação, porque já que nós tivemos anistias em todas as outras constituições, houve alguma mudança na Constituição de 1988 que tornou anistias, ou anistia específica,
a esses crimes contra Estados de Direito inconstitucionais? Então, muito bom você fazer essa pergunta, porque aqui eu vou ter a oportunidade de desfazer uma falácia dos ministros do STF. Os ministros do STF estão dizendo por aí que não cabe anistia em caso de crimes contra a ordem democrática, porque o Estado democrático de direito seria uma cláusula pétrea. Inclusive, o Luiz Fux mencionou, fala do Luiz Fux de um tempo atrás, que ele falou em um dos votos dele, que o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea e, portanto, não permite que crimes contra a ordem democrática sejam anistiados. Então, eu pergunto o seguinte, né? Primeira coisa, a Constituição, no artigo 5º, inciso 43, fala do Instituto da Anistia e dispõe expressamente dos crimes que ela está se referindo, excepcionando. Então, ela excepciona os crimes hediondos e os crimes que a gente chama de TTT, que é tráfico, terrorismo e tortura. Então, esses crimes não podem ser anistiados, segundo a nossa nova Constituição de 1988. Só que está escrito no texto. Isso está escrito, está lá, está expresso. Então o texto excetua tráfico, terrorismo... É o TTT, tráfico, terrorismo, tortura e os crimes hediondos. Então, esses aí não podem ser anistiados, está na Constituição, e é isso. E qualquer interpretação diferentemente disso vai ser uma interpretação contra o réu, o que não pode acontecer em direito penal. Em direito penal, você sempre vai interpretar em favor do réu. E agora, uma curiosidade da Constituição. Teve uma discussão na Constituinte de 88. Os deputados, eles estão dizendo, os ministros estão dizendo que não pode anistiar crimes contra a ordem democrática. Só que isso foi expressamente discutido na Constituinte. Teve um deputado, deixa eu ver aqui o nome dele, eu tinha anotado o nome dele, é K.O. Carlos Alberto K.O. Anotei aqui, Carlos Alberto K.O. Ele apresentou um destaque naquela Assembleia Constituinte. E ele queria, já prevendo que esses crimes contra a ordem democrática tal poderiam ser usados para perseguir políticos, ele apresentou uma emenda naquela Assembleia, dizendo, olha, em relação a esses crimes, vocês estão querendo aqui que eles sejam insuscetíveis de anistia, mas eu vou apresentar aqui uma emenda para que esses crimes sejam passíveis de serem anistiados, sim. Ou seja, teve essa discussão. E o que a Assembleia Constituinte decidiu? Decidiram que sim, que realmente esse tipo de crime deveria ficar de fora da proibição de anistia, ou seja, deveria ser anistiado se fosse o caso de quererem uma anistia. Então, essa discussão aconteceu na Constituinte. Não ficou claro, desculpa, Blood, eu não entendi direito. Então, os constituintes em 88 queriam retirar os crimes. Não era só o TTT e crimes hediondos, eles queriam retirar também os crimes contra o Estado Democrático de Direito da... Isso, não queriam e aí que houve fosse um destaque específico para permitir que esses crimes... Exatamente, foi expressamente discutível, houve um destaque, eu estou trazendo aqui até o nome do deputado, Carlos Alberto K.O. Está no Diário da Assembleia, anotei até o número, Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 23 de fevereiro de 1988. Houve esse destaque do deputado Carlos Alberto K.O., dizendo, não, vamos tirar esses crimes aí contra a ordem democrática dessa proibição de anistia, ou seja, vamos permitir que este tipo de crime seja anistiado, sim. E esse destaque foi aprovado. Ou seja, inicialmente... Realmente, os constituintes não queriam anistiar crimes contra a ordem democrática, mas aí isso mudou. Ah, meu Deus, que coisa absolutamente impressionante. Então foi discutido, isso foi efetivamente debatido na nossa Constituinte. Então eu não sei se os ministros do STF não sabem disso. Não sabem. Ou estão fingindo que não sabem. Não sabem. Eles vão continuar, agora eles vão saber, porque eles assistem Paulo Figueiredo Show. Agora eles vão saber e vão fingir que não sabem.
mas isso é absolutamente incrível. Isso tem que ser mais divulgado. Bruno, faz um corte aqui especificamente desse trecho, porque isso destrói a tese. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.